Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar sobre Kimbanda e Kimbanda Malay. Então a gente vai descobrir o que é Kimbanda Malay, o que ela é igual às outras diferentes, a história. E a gente vai estar falando com o mestre que ele é discípulo direto do mestre Dorsey, o cara que trouxe Dorcides, é o pai Dorcides de Oxum, que trouxe aqui Manda Malay, tem tudo. Então a gente está com o Luciano de Marabô, que é o descendente direto do pai Dorcides. É uma honra para a gente conseguir esse tempo. Eu queria agradecer o Franz, que conseguiu encaixar a agenda dele, que é lotadaça, só para a gente conseguir bater esse papinho hoje. Mas já vou chamar vocês no programa. Antes de mais nada, chamando aqui para o boteco do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Uma aula fantástica que eu estou querendo participar. Do Círculo de Pedras, Pedro Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos, muito boa noite. E claro que para essa aula fantástica de hoje eu não podia deixar de trazer a minha obsidiana, trazendo aí a força do fogo, a força ígnea e todos esses poderes para essa reunião. Então vamos que vamos. Do nosso reino da bruxaria, André Correa. Saudações, seres humanos, um assunto interessantíssimo do qual a gente ouve muito falar e poder desmistificar esse assunto hoje, conseguir colocar isso de forma clara e com pessoas extremamente competentes vai ser muito bom. Então, boa noite para todo mundo. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil. Estou aqui com meu selo de Astaroth na mão, junto para ouvir um pouquinho mais sobre Kimbanda Malay. Vamos ver se isso tem alguma relação com a sincretização de demônios ou não dentro da Kimbanda. Estou bastante curioso para fazer essa pergunta. Sejam bem-vindos aí, e é isso aí. Isso aí. E longo que quem é vivo aparece, né, Frater Rael? Seja bem-vindo de novo. Faz tempo que você estava desaparecido em ação. É verdade, é um prazer voltar aqui ao Mayhem, voltar a encontrar todos vocês. E num dia especialíssimo, né? Com a honra de ouvir aqui o mestre Luciano falar sobre Kimbanda Malay. A gente vendo a Kimbanda cada vez mais popular por aí afora, né? Com diversas vertentes aí dando a cara à luz, né? Para mostrar um pouco desse culto. Então hoje a gente vai ter a chance de conversar diretamente com um cara que faz parte dessa vertente histórica, né? Então vai ser muito bom. Tenho certeza É, que a galera vai curtir bastante. hoje é um daqueles episódios que a gente está entrevistando caras que fazem parte da história, né? Mas antes de chamar o mestre, eu queria agradecer, né? O mestre Franz das Sete Encruzilhadas, 24 anos de terreiro aberto com o culto de Quimbanda. Hoje, filho do mestre Luciano, buscou a verdadeira Quimbanda raiz do seu mestre, meu irmão de maçonaria, que eu conheço há uns 15 anos. Ele já veio aqui quando tudo isso aqui era mato. Então, se você quiser agora, se estiver escutando no YouTube, você pode pausar, vai na entrevista dele, assiste a entrevista dele. Ele falou de Exu, explicou Exu, sincretismo, a gente conversou pra caramba. Seja muito bem-vindo, França. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem. Hoje é uma grande honra porque a gente posiciona uma coluna importante para que a gente possa falar de Kimbanda. Alguém que faz parte efetivamente de uma história real e não de história, né? E que pode e que vai nos acrescentar muito aí nesse podcast. Eu vou ficar de ouvinte como um bom discípulo, vou ficar, se eu puder responder alguma coisa, eu respondo, mas meu mestre, meu amigo, meu irmão, Luciano Lauter, ele que tem o gabarito inteiro para falar dessa quimbanda tão forte, que está tão popularizada de uma forma, vamos pôr assim, errada, né? Porque eu acho que Kimbanda não deve ser tão popular assim, não deve ser midiática, mas vamos lá, deixa o meu mestre falar o que ele pensa, como ele age. Maravilha. Eu queria apresentar então o mestre Luciano de Marabô, descendente direto do pai Dorcides de Oxum, né? Começou a história na Quimbanda Malay ainda no ventre da sua mãe, pois a mesa buscou o pai Dorcides para resolver um problema familiar quando estava grávida. E anos mais tarde, o pai Luciano buscou Dorcides para se iniciar no culto da Quimbanda Malay, e desde então, há mais de 30 anos, ele está trazendo essa tradição à risca, como foi ensinado. E hoje ele é o mestre mais antigo, iniciado pelo Dorcides ainda em atividade. Seja muito bem-vindo, mestre Luciano. Boa noite a todos.
Eu fui iniciado e pronto pelo Pai Dorcides. Nunca ninguém cortou em cima dos meus Exus, a não ser ele. Todos os Exus que eu tenho foi feito por ele. Todos os aprontamentos foram feitos por ele. Digo hoje que seria o mais antigo porque eu continuo mantendo como era com o que ele fazia. Quer dizer, eu não migrei para nenhuma outra quimbanda, eu não migrei para nenhum outro tipo de religião. Então, vou ver se o Exu de uma outra maneira e mantenho como foi feito por ele. Até uns tempos atrás eu mexia com o Francisco e dizia para ele, não tem quimbanda malê em São Paulo. Aí dizia, mas vem gente do sul para cá que faz. Não, mas se não fizer como era feito dentro da Casa Dorcides, para mim não é malê. Né? Então, me desculpa, não estou aqui para desfazer de ninguém, né? Mas a gente tem que ter um pouco de coerência, né? Tem que saber de onde vem, como se faz, né? Para que serve o assentamento, como se procede num assentamento, os rituais que têm que ser feitos, tudo isso aí. E isso eu não vejo hoje, né? Eu vejo a imagem da Quimbanda Malay muito relacionada, um pouco marginalizada, digamos assim, entende? Há pessoas que usam do Exu para tirar proveito de outras pessoas, né? Já ouvi casos sobre estupro, já ouvi casos sobre pessoas que dizem que mandam matar, fazer acontecer. Não. Os feiticeiros têm que fazer alguma coisa no feitiço, não mandando fazer e nem se aproveitando. A Quimbanda Malê é uma das melhores quimbandas. O Pai Dorcides, para mim, não, como eu digo, não desfazendo de ninguém, não conheci um feiticeiro melhor do que ele, não conheci na minha vida. Eu digo assim, com toda certeza, né? O que eu aprendi com ele foi bem aprendido, o que foi feito por ele para mim é como eu faço, eu sei que é bem feito. E assim a gente tem que seguir uma linhagem, retomar a marca da Malê que era do Pai Dorcides. Porque pela imagem que se passa hoje, eu digo que o meu mestre, meu amigo, meu pai de verdade, ele deve lamentar muito o que está acontecendo. É uma tristeza isso aí, mas tudo se resolve, né? Com o tempo, nada melhor que o tempo para resolver tudo. A minha primeira pergunta, Luciana, é o seguinte: a gente sempre brinca e fala assim que vocês veem aqui, quando você era criança, estava lá na igreja comendo hóstia e tal, depois de 30 anos. Mas no seu caso, você já estava na quimbanda desde o ventre da sua mãe, né? Eu queria saber da tua história, né? Como é que foi, né? O que foi feito? A minha mãe começou assim, né? O meu pai teve inúmeras amantes. E uma amante tirou o meu pai de dentro de casa, com função de feitiçaria. Minha mãe, na época, estava grávida de mim, teve um risco de me perder. Minha mãe procurou várias casas de religião dentro de Santa Maria, nenhuma conseguia resolver, até que um dia uma amiga dela disse, eu vou te indicar uma pessoa. A minha família toda ela era católica, apostólica, romana. Né? Meus avós eram alemães. Então, imagina mais ou menos como é que ficava uma situação assim. Ao ponto que os meus avós, por parte de pai, resolveram levar a minha mãe nessa casa de religião, que era do pai Dorcides. Né? Que o nome dele, a gente fala Dorcides, mas o nome dele era Dorcídio Lopes Lencina. Né? Aí a minha mãe chegando lá, consultar com ele, ele jogava um oráculo de búzios, né? Ele foi jogar para ela contou a história, o que estava acontecendo. Justamente ele tinha tirado meu pai dentro de casa. Ele tinha trabalhado para essa mulher que era amante do meu pai, porque essa mulher falou que a minha mãe era amante. E aí minha mãe comprovou para ele que não, a minha mãe era casada com meu pai no papel e tudo. E essa mulher ainda ficou devendo para ele. Ele pediu material para minha mãe e disse que ia trazer meu pai para de volta para dentro de casa. Trouxe. Passado-se o tempo, eu nasci, nunca mais tive problemas assim. Com o tempo, eu frequentava a igreja, não gostava, não me sentia em casa, né? Aí me levaram em alguns terreiros, não me sentia bem, até que chegou o ponto que eu resolvi procurar o Pai Dorcides. Porque aí a minha mãe me contou a história, eu resolvi procurar ele. Comecei como um cliente dele comigo, né? E digo assim, sinto saudade dele, sinto falta dele, sabe? Porque ele foi um excelente pai para mim, um excelente mestre e um grande amigo que eu tive. Fantástico. Eu queria agora voltar um pouquinho mais no tempo. Você pode contar para a gente a história do Dorcides? Olha, o pai Dorcides veio de uma família muito humilde, a família dele toda era evangélica. Ele foi o único que pendeu para o lado da feitiçaria, né? Da quimbanda, na umbanda. Depois ele fez nação, que a gente chama de batuque no sul, que é a função de orixás, né? E o pai Dorcides começou muito novo dentro da religião. E ele foi pronto para o Antônio Freitas, né? O senhor que veio do Nordeste para o Sul, que a nossa quimbanda
não é originária do Sul, ela foi para lá e lá ele fez o pai Dorcides e mais alguns outros. O seu pai Antão, a mãe Piquelita, já são todos falecidos, né? Eu mesmo não conheci o pai Freitas, né? O pai Freitas morreu em 69, eu nasci em 73, né? Mas sabia das histórias por pai Dorcides. Então, o pai Dorcides teve uma infância muito sofrida, né? Mas aos poucos ele foi se enganjando com a função da religião e se tornou um grande feiticeiro e se tornou uma potência dentro da cidade de Santa Maria. Ele não era só respeitado como um religioso, um quimbandeiro, como também era temido. O pai Dorcides era muito temido pelos feitiços dele, muito procurado para trabalhos. Fantástico. E agora também vou fazer a última retrospectiva, que é assim, o que é a Quimbanda Malay, né? Então, quando o Dorcides ele já foi iniciado na Quimbanda Malay, ele trouxe. Explica pra gente o que é, porque quem está assistindo a gente entrevista pouca gente da Quimbanda, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho assim, o que é Quimbanda e o que é Quimbanda Malay. E aí daí a gente continua. O que acontece assim, a palavra quimbanda significa feiticeiro, curandeiro e médico. Assim como umbanda é cura. Então não existe quimbanda sem umbanda. Isso eu aprendi com o pai Dorcides. Entende? O Exu antigamente na nossa região de Santa Maria, quando vinha, ele vinha no final da sessão de umbanda para descarregar a corrente. Aí ele bebia a cachaça no chão, dava-se um pacote de vela para o Exu, ele acendia as velas, descarregava a corrente, depois ficava um Ogum no mundo, né? Aí depois, sim, dava a subida do Exu, o Ogum subia e encerrava a sessão de Umbanda. Depois foi criado um culto só para Quimbanda. Começaram a tocar a sessão só para Quimbanda, porque o Exu, ele é mais humano, ele é mais perto do ser humano, né? Então, aí foi criado dessa maneira. Aí o pessoal começou a tocar Umbanda e Quimbanda separado. Mas o pai Dorcides sempre foi Quimbanda Malay, nunca mudou. Dentro de Santa Maria, a primeira pessoa a receber uma pomba-gira foi ele. Ele trabalhava com a pomba-gira, era o pai Dorcides, né? E no início ela se passou por, dando nome como Maria Mulambo, Pomba-gira das Almas, Rosa Caveira, e por último ela se denominou como Asmodeus. Que aí é onde a gente tem uma fusão da Quimbanda com algumas coisas de Daimons, né? Mas é um assunto que a gente vai abordando aí no decorrer da conversa. Maravilha. Pode ir, Ivan. E aí, já que a gente já entrou nesse assunto já especificamente da Quimbanda, eu me recordei de um conceito que geralmente é fundamental, né? Quando a gente ouve falar de Quimbanda, automaticamente alguém fala, ou a gente ouve falar no conceito de maioral. E hoje em dia, com tanta Quimbanda por aí afora, cada um vai trazendo uma visão diferente. Às vezes a gente vê gente dizendo que maioral seria a alma do mundo, ou agente mágico universal, como os ocultistas falam. Outros já dizem que consideram o maioral como um vórtice energético que traz esse espírito de revolta, essa ideia dos deuses pagãos, né, que foram rejeitados aí, já colocando o Deus cristão como uma figura de oposição, né, que simboliza esse sistema que a gente vive. Então a gente vê várias versões. Eu até percebo que é um conceito complexo, é natural que existam várias visões da coisa, né? E aí a gente fica curioso para saber a visão de um mestre com história, um mestre que tenha esse lastro, né, dentro do culto, para saber o que é que o mestre Luciano pode revelar, né? Porque muitas vezes podem ter conceitos que são mais fundamentos, né? Mas o que é possível falar sobre maioral para a gente? Tá, eu vou te dar o meu ponto de vista. Todo aquele que tem a sua quimbanda, independente, a vertente que seja, sabe de onde veio e sabe quem é o maior dentro da sua quimbanda. Certo? Para nós, Asmodeus. Esse é o maior. Aí depois vem a Trindade. Lúcifer, Beelzebub e os seus 7 encruzilhadas. Seria Sanctum Regum, Exu Nor e Astarote. E aí depois vem descendo a hierarquia, né? Então, para nós, seria esse. Já, aí tem Quimbanda Nagôs, aí eu não posso te explanar porque não faz parte da minha Quimbanda, né? Mas para nós seria Asmodeus, né? Eu vejo a nossa Quimbanda, a Quimbanda Malay, ela é uma Quimbanda que vem de descendência Banto, parte do Congo, feitiçaria. E eu acredito, isso por opinião minha, que ela foi fundida com magia que veio da Europa, que é onde entram os selos, os diamonds, né? Então, foi onde foi fundido isso aí. Que aí, se tu analisar os nossos diamonds que a gente usa, no caso, que seria, a gente chama de nome cabalístico do Exu, ele vem do Grimório Verum. Encontra eles ali, entende? Então, aquele troço, a gente sabe que Bulan é o Exu morcego, Astarote, o Exu rei da sete encruzilhada,
Putz-Sataná, que é o Marabô, mas por ali. Então, eu acredito que teve essa fusão entre a parte do negro, que veio da África, e a parte europeia. Por leituras, entende? Eu creio que a Quimbanda Malay é a mais antiga delas, a mais antiga das quimbandas. E ela seria Malay por quê? Não é que ela descenda do povo Malay, como alguns dizem. Malay porque ela é fora a lei, entendeu? Porque o nosso Exu, ele é a moral, mas não é a moral de, digamos, de perversão, de roubo, entende? De abuso. Não, ele é moral por quê? Porque se tu quer trabalhar para separar um casal, separa. Isso é uma moralidade. Se tu quer trabalhar, tu entendeu? Para alguém conseguir um emprego que ele não seja qualificado, ele consegue. Isso é uma moralidade. Então, o Exu é a moral nesse sentido. Então, ele é um Exu que não trabalha por lei. Entende? Não tem uma lei que ele respeite. Ele trabalha de acordo com aquilo que ele é pago. Né? Simplificando, ele seria como se fosse um mercenário. Tu pagou, ele vai lá e faz o serviço. E muito também da questão da moralidade do médium que recebe, né? Então, por exemplo, a gente entende que a gente põe na nossa vida, na nossa casa, energias, caminhos. Então, por exemplo, se eu sou pago para matar uma pessoa, eu vou ter que entender, eu vou ter que essa energia vai circular pela minha casa. E aí vale a pena eu estar ligado a uma energia de morte? Eu sou pai, tenho esposa, sabe? Eu quero estar ali com uma energia positiva. É claro que existem muitos feitiços de limpeza, de abertura, né? Toda vez que a gente trabalha para alguém, a gente precisa trabalhar para nós. Mas o Exu, ele se molda muito à moralidade que o ser humano carrega. Então tem lugares e lugares, né? Tem lugares que o ser humano ele não tem nenhum tipo de escrúpulo e ele vai fazer exatamente tudo aquilo que pedirem, independente do que pedirem. Na realidade, o Exu se molda ao caráter, Isso. entende, do iniciado, da pessoa que trabalha com ele. Ele se molda ao caráter da pessoa. Né? É isso que você Eu falou, é fiquei curioso. importante. Desculpa, só interromper. Que a gente tem visto por aí, dos quimbandeiros dando entrevista e tal, é nego indo em cemitério, desenterrando cadáver, comendo carne de cadáver, matando cachorro. Tipo, a quimbanda virou um circo. E tava difícil de encontrar gente e tal, justamente por isso que você falou. Porque a galera por aí, cara, pagou, estão fazendo, tipo, amarração, feitiço de morte, os caras, sem nenhum critério de nada, né, cara? E a gente aqui no Mayhem, a gente tenta trabalhar muito com esse princípio da verdadeira vontade. Eu conheço o Franz há muito tempo. Então, por isso que a gente chamou vocês aqui. E achei muito legal isso de vocês falarem que do lado de lá o cara é um mercenário e depende muito de quem está trabalhando aqui. Pode falar, Ivan. A gente tem que entender, Deldébio, que a gente segue o seguinte princípio: aqui em banda é um culto individual e intimista. Então, tudo que a gente faz, fundamento e atos, é feito dentro de casa. Não precisa de holofote. Não é um show de rock. Não é um show, não é um circo. É um espetáculo, né, a ser apresentado. Eu acho que fundamento tu guarda entre as tuas quatro paredes do teu templo. O que tu faz dentro do teu templo, tu é responsável por ele. Entende? E o que acontece? Quem pode saber disso aí é o consulente e a pessoa que te contrata para o trabalho. Não tem que abrir para os outros, porque isso aí vai denegrindo a imagem da quimbanda. Vai deixando uma imagem negativa, em vez de ser positiva. É que eu vejo hoje que muitos querem mostrar que são os mais fortes, os mais poderosos, os que conseguem tudo. E não é assim que funciona. Né? Eu acho que o sucesso está no segredo. É assim que se faz. Eu nunca vi o pai Dorcides postar nada, nunca vi o pai Dorcides bater uma foto com um feitiço, nunca vi o pai Dorcides fazer nada disso aí. E eu sigo da mesma maneira. Cara, isso realmente é uma das coisas, assim, que mais valoriza, né? Valoriza o culto, essa questão do mistério, de respeitar o culto. E aí eu tava com uma curiosidade também, a partir da fala, né? Quando o mestre falou, né? Da origem do pai Dorcides e mencionou a vinda da tradição do Nordeste, né? O mestre tem conhecimento de mestres em atividade no Nordeste?
Eu pergunto isso porque eu estou no Nordeste, né? E aqui a gente vê muito pouco falar em quimbanda. É aquela coisa assim, muito escassa. Muita gente Não, com curiosidade, mas eu vejo não. pouco. Eu queria saber se ainda existe a Não corrente. tenho nenhum conhecimento de ninguém do Nordeste, porque o que eu sei do Pai Freitas foi o que o Pai Dorcísio contava, as histórias dele, de Uhum. feitiços, as histórias e coisas, mas eu não tive convívio com ele. E o Pai Dorcísio nunca explanou para a gente a cidade, né, de origem dele, Sim, e só sabíamos que ele é do Nordeste, né, na sim, parte do Nordeste, né? E ali, sim. né, a gente não questiona, eu pelo menos nunca questionei isso com ele, né? Perfeito. Eu queria aproveitar que vocês contassem mais um pouquinho da história do terreiro, né? Ele fundou, ficou sempre na mesma casa, foi saindo de casa. Essa parte histórica de como é que da Quimbanda Malay foi passando, né? Como é que isso foi para o França, como é que chegou em São Paulo. Se existem casas da Quimbanda Malay em outros lugares. E aí, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, que você falou, ó, a Quimbanda se misturou com um monte de coisa. Então, quais seriam os fundamentos para eu identificar que falando assim, ó, esta é uma casa de Quimbanda Malay séria, tipo descendente do jeito que era com o Dorsi. Olha, eu vou te dizer assim, eu sou responsável por aqueles que estão no axé do Exu Marabô, né? Então eu sei, esses eu sei que são Malay. O restante, existe algumas coisas que a gente pode enxergar e dizer se são ou não, existe, mas aí é uma particularidade, uma peculiaridade. Fundamentos de cultos, entendeu? A feitura no altar, o tempo de religião, a maneira de se portarem, entendeu? Porque o quimbandeiro Malay, o feiticeiro Malay, ele não é do espetáculo. O que ele tem que resolver, ele resolve as quietas, entende? Então, o que eu digo assim, vou voltar a tornar um assunto. Uns tempos atrás, quando eu mexi com o França, eu disse para ele, não tem quem manda Malay em São Paulo. Por quê? Porque eu sabia que não faziam como era feito no Patrocídios, entende? Eu vim dar uma obrigação para o França, um exemplo, né? Eu dei comidas específicas para eles que a gente tinha que fazer para os eixos que estavam sendo assentados. Porque não é só chegar ali e pegar um porco, um cabrito, as aves e matar em cima, não. Tem uma preparação, né? Tem todo um processo, né, de imantação do altar em relação ao eixo, o batismo do altar. Tem todo esse processo aí que não é um dia, são vários dias, até chegar na hora do corte. Na hora do corte, o eixo tem que ser frenteado. Ele não pode comer só a menga, no caso, que seria o sangue, né? Ele tem que ter as comidas diferentes dele. E aqui eu sei que não fazem. Então, aí não posso dizer que aqui manda Malay. Para vocês terem uma ideia, o mestre está aqui há quase 15 dias. 15 dias que a gente está em função. Então, desde ervas até colher materiais, fazer comida, o tipo de material que a gente lhe dá, né? Hoje em dia a gente vê muito na internet o quê? Ah, Quimbanda se resume a um açougueiro que mata bicho à torta e à direita. E não é. Eu sempre entendi, dentro de um conhecimento que eu adquiri do meu Exu, que o quimbandeiro ele mexe muito com ervas. Existe um fundamento de ervas muito forte, uma liturgia de ervas muito presente. O que o quimbandeiro precisa saber? O quimbandeiro precisa saber de campos. Então, tal função, eu preciso abrir, por exemplo, um caminho para a pessoa conseguir um trabalho novo. Aonde que eu vou abrir esse caminho? É no mato? É no cemitério? É na encruzilhada? E por que que eu vou abrir? E aí cada elemento tem o seu campo. Não é simplesmente, eu vou matar um galo e resolveu. Não, não é isso. É que, na realidade, o que existe hoje é assim, tem o quimbandeiro, que é o que vem e faz, e tem o degolador de cabrito. É que ele só degola cabrito, entendeu? Ensanguenta uma pedra e vamos. E isso aí é errado, né? Porque, na realidade, quando tu assume um compromisso com uma pessoa de fazer um assentamento e tudo mais, tu está assumindo um compromisso da vida da pessoa. A vida da pessoa tem que prosperar. Para mim, o quimbandeiro, ele me mostra que ele é forte no feitiço, não é derrubando os outros. É ele prosperando, ele me mostrando aquilo que ele adquire. Entende? E o prosperar, eu não digo que seja só dinheiro. É que ele tenha saúde, ele não passe fome, ele tenha nem que seja uma bicicleta para carregar para ele. Porque, digamos assim, Leandro, tu vem em mim e diz assim, mestre Luciano, eu queria fazer um serviço aí para mim conseguir comprar um carro. Aí eu digo, não, vou fazer, mas eu não tenho uma bicicleta para me carregar.
Então, que axé eu vou passar para ti para te comprar um carro, se eu não tenho para mim? Entende? Então, isso é o progresso. É tu ter uma família, é tu estar estabilizado, é tu deitar tua cabeça no teu travesseiro e dormir tranquilo, com a tua consciência tranquila, sabendo que tu não está enganando ninguém, não está mentindo para ninguém. Porque hoje ficou muito fácil se enganar. Os antigos já morreram, já se foram. Então, é muito fácil tu falar, eu fui feito por fulano, fui feito por Beltrano, e aí? E vamos provar como? Entende? Não tem mais morto, não fala, né? Então, muita gente hoje usa a imagem de outras pessoas para tirar proveito da situação. Que eu vejo muito, eu vi muita situação de pessoas contando história do pai Dorcites, que conviveram na casa dele e que nunca pisaram no portão da casa dele. Eu vi histórias dizendo que o pai Dorcites tinha amigos dentro do Rio de Janeiro, de religião. O pai Dorcites nunca teve amigos dentro do Rio de Janeiro com São Pedro, não. O pai Dorcites sempre foi muito fechado. Então, hoje a imagem da quimbanda, a Malê está muito preocupada por causa disso aí. E não digo só da Malê, tem muitas outras quimbandas, que toda quimbanda ela é boa quando ela é bem praticada. A quimbanda é que nem tu procura um médico. A Malê pode servir para ti e não servir para outro. Assim como ela pode não servir para ti e servir para outro. Eu digo assim, ó, a quimbanda é para todos, mas nem todos são para quimbanda. Né? Porque a gente tem que ter uma moral, a gente tem que ter uma conduta para dizer que a gente é um mestre de quimbanda. Né? Fora os aprontamentos, as ritualísticas todas que tem que se passar. É o que a gente tem visto muito na internet, às vezes é uns caras de tipo, sei lá, 20 anos de idade que diz que tem 50 anos de quimbanda. E aí esses caras de internet geralmente não tem mestre, não tem hierarquia, não tem discípulo, esconde tudo, é tipo de chocadeira, né? Desceu o Exu e ensinou quimbanda. E a gente tem um trabalho, tem um amigo meu do Rio, o Eduardo Regis, que ele tá tentando fazer essas classificações e buscar assim, quem são os antigos, né? E para que esses caras passaram, o que pode ser comprovado, os documentos e tal. E esse trabalho que o Franz fez, essa apresentação, é muito importante. Até para a gente saber, assim, tipo, porra, quem são os caras sérios? Onde é que tá essa linhagem, né? O Franz vem da maçonaria comigo. Sabe que sem a linhagem você não tem nada ali, né? Você tem os espúrios. E na Quimbanda, como é um negócio muito secreto e fechado e tal, ele dá margem para muito charlatão falar um monte de besteira, né? A Esse processo é internet muito complicado. facilitou muito isso aí. A internet facilitou muito isso aí. A internet seria uma coisa que seria ideal usada. A gente está fazendo aqui um bate-papo, conversar, entendeu? Explanar um pouco sobre a religião, mas não, hoje a internet virou um comércio religioso, onde tu vende pactos, tu vende assentamentos. Eu já vi assentamento de quimbanda malê ser vendido e entregue para o Sedex. É, Mercado Livre, né? É um absurdo. Nenhuma. Entende? Então, que isso? Sabe? Deodébio, eu acho que você vai me entender porque a gente se conhece há muito tempo. Cara, eu tô de formação, eu sou cientista da computação, gerente de projetos. E eu sempre busquei uma ciência para coisa. Não simplesmente, tipo, eu vou pegar, vou fazer de forma automática. Então, quando eu busquei o mestre Luciano Lauter, faz 4 anos que eu tô atrás desse cara. Faz 4 anos que eu tô atrás dessa raiz. Por quê? Porque, pô, você vai procurando. Aí você fala assim, pô, você vai numa casa de malê, é de um jeito. O cara fala, eu sou quem manda malé. Aí você fala, a conduta do cara é duvidosa. Aí você vai no outro, é do outro. Tudo bem, eu sou mestre de Kimbanda há um tempo, mas eu me considero um mestre aprendiz. E aí você vê, né? Pô, mas qual a característica da Kimbanda malé? É um cara tranquilo. O mestre Dorcides eu não conheci, mas pelo que o Luciano falou, um cara tranquilo, um cara fechado. E o Luciano é isso. Para eu achar ele, demorou 4 anos. Para ele começar a passar alguma coisa, um bom tempo também. Então, você começa a ver que não é esse oba-oba, sabe? Não é uma coisa que é fácil de adquirir. Não é uma coisa que você simplesmente compra, sabe? Para que o mestre Luciano pudesse estar aqui, teve uma leitura oracular, ele falou com o Exu dele, eu falei com o meu, a gente se falou, sabe? Teve todo uma coisa, por quê? Porque é o nome de uma família, saca? Então eu não posso ser um louco simplesmente que pego uma coisa e começo a divulgar sem nenhum tipo de critério, entende? É o que a gente estava conversando hoje. A gente não tem intenção nenhuma
que a nossa casa lote. Não temos intenção disso. A gente tem intenção de trazer o fundamento como ele é e ajudar as pessoas que têm essa chave. Ponto. Não temos intenção de iniciação de baciata. Meu, tem gente que marca uma noite e inicia 30 negros. Entendeu? Você vai falar assim, pô, mas qual é... Eu tô fazendo meus atos aí, depois a gente vai entrar nessas questões de fundamento, mas um ato que é íntimo. O meu mestre sentou comigo, ele olhou no meu olho, ele pegou na minha mão para fazer. Sabe, ele percebeu, ele me... O Luciano, com todo o respeito, meu velho, o Luciano é um cara chato. Por quê? Porque é o nome dele que está ali, sabe? E assim a gente deve proceder. Então, existem... E eu acho tem uma questão também natural. A natureza, ela, para você se conectar com uma força tão importante como Exu, a natureza de Exu, você tem que estar no ritual, você tem que estar preparado. Não é só isso. Hoje tem um elevador, o cara fechou o olho, tocou um ponto, tremilicou, tá com Exu. Não, não é isso. A gente Fechou o olho, tremilicou, já é tatá, né? Depois a gente é vai entrar nesse ponto. Então a gente precisa tomar esse cuidado, sabe? É um cuidado que a gente está tomando, graças aos ancestrais, a gente está tentando caminhar dessa forma e o Luciano veio aqui para justamente desmistificar essa quimbanda, sabe? Trazer essa forma de conduta para justamente a gente conseguir, de repente, separar o joio do trigo. Não, eu acho que não é falar mal do outro, mas é posicionar o que realmente é. Entende? A gente não vai citar nomes, a gente não vai dar, porque não é o meu papel. A gente fez 2, 3 entrevistas já no canal de vocês. Eu não gosto de falar de nomes, mas a gente precisa entender que quando a gente lidar com uma intimidade com o espiritual, a gente precisa ter respeito, tem que ter uma conduta. Você precisa buscar a história daquele que está falando que vai te ajudar. Entende? A gente precisa entender a história, tem que ter uma raiz. Propaganda todo mundo faz, todo mundo, e é isso, tudo bem. Mas qual é a raiz? Qual é a árvore? O símbolo da minha casa é uma árvore. Eu tenho na minha casa aqui um lugar onde eu simbolizo os frutos que essa árvore deu. E assim deve ser a quimbanda. Pode falar. Eu vou depois fazer um comentário desse daí, que é essa questão que você colocou de, tipo, a conduta é muito importante. Para a gente aqui do meio também, cara, porque eu já te conheço o teu trabalho. Mas assim, a gente já chegou a entrevistar aqui em Bandeiro, que depois eu tirei a entrevista do cara do ar, que a gente viu que o maluco começou a matar cachorro, tipo, em cemitério, fazer uns puta de uns absurdos. Eu falei, ó, tá fora, cara, não tem essa. Você tem que ter essa ética, essa disciplina, né? E essa... A gente chama de verdadeira vontade, mas é essa ética, né? Vamos colocar assim. Fala, Robson. Vou pontuar uma coisa que foi dita que é muito importante frisar. Ele falou sobre a importância da gente saber quem nós somos, enquanto praticantes das nossas vertentes. Isso é fundamental. Porque você ter o seu fundamento não agride o fundamento do outro. O fundamento do outro é o fundamento do outro, mas você tem que saber quem você é primeiro. Você tem que saber honrar os seus fundamentos. Eu, como feiticeiro, como magista cerimonial, como grimorista, como aquele que estuda grimórios e segue pela linha dos grimórios, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as doutrinas que eu tenho que seguir, eu sei o que eu tenho que fazer passo a passo. O que o outro acredita é problema do outro, não meu. Mas o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer. E é fundamental que a gente entenda hoje, na era do mimimi da internet, que as pessoas, ele falou tal coisa, não é assim porque não sei o que lá. Meu amigo, é a vertente do cara. É a vertente do cara, ele não está criticando a tua vertente, ele está falando a dele. Isso é muito importante que o Frater falou, acredito muito nisso e acredito que é fundamental esse entendimento ser trazido a público e até colocado esse ponto em questão, justamente porque as pessoas hoje não é assim não.
Na sua vertente não é assim, irmão. Na do cara é. Vamos saber respeitar, tipo, a casa de Zé, regra de Zé, né? Vamos aprender a ter esse respeito com as vertentes diferentes. Eu não vou chegar com o enoquiano pregando pro André que, olha, na sua bruxaria você não pode fazer isso porque no enoquiano fala tal coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Então, vamos aprender a respeitar a vertente do outro, mas antes de qualquer coisa, vamos aprender sobre a nossa vertente primeiro. E é sobre isso que eu estou vendo o Frater e o convidado aqui, né, o Luciano, falar para a gente. Eu acho isso sensacional. Sabe que eu sempre ponho assim pro pessoal pensar? Quer saber se a sua macumba é boa? Olha para a tua vida. Não é a quantidade de vela que você acende, não é a quantidade de bicho que você mata, é assim. Eu posso virar assim, a pessoa vem me pedir um feitiço para harmonização de família. Sabe o que eu posso fazer? Porque a minha família é harmônica. Ela vem me pedir um feitiço de prosperidade. Sabe o que eu posso fazer? Porque eu sou próspero. Agora eu brinco sempre com todo mundo, né? Falei, pô, aí o cara vem me pedir um feitiço para emagrecer. Eu falei, ô, meu amigo, aí não dá. Eu não tenho esse daí. Entendeu? Então a pessoa precisa ver isso, muito se fala. Então você vê, a sua vida tá boa, você tá na macumba certa, você tá no caminho certo, você tá dando o fruto certo. A vida não tá boa, muda. E tá tudo bem, ó, não é para mim, legal, vou mudar e muda mesmo. Ó, eu conto uma história sempre. Veio dois pais de santo de Umbanda uma vez, japonês, cara. E aí, porra, minha vida, os caras falam, meu, minha vida tá tudo errado. Aí eu falei assim, porra, meu, mas como que a gente vai fazer? Joguei o jogo, bateu lá, banimento de ancestral, alguma coisa desse sentido, assim. Eu falei assim, pô, você tem um altar da tua família? Ele falou, tenho. Você mexe nele? Não. Eu falei assim, então mexe. Sabe, aí ele começou a abrir o altar do pai e da mãe, começou a rezar pro pai e da mãe. O que que ele fez? Ele mudou de religião. Ele voltou pro budismo. Então, quer dizer, o que que eu quero dizer com isso? Existe uma ancestralidade e não é só porque é modinha, eu vou seguir, vai dar certo para mim. Não. Você tem que estar numa árvore que dê frutos. Ponto final. Senão você está fora. E é uma conduta que eu sempre busco assim na caminhada da nossa família. Você precisa ver se você não está prosperando, se você não está caminhando, é porque você está longe da sua árvore. E às vezes não vale a pena insistir num caminho que não dá fruto. Espera aí que deu uma travada, depois eu dou uma editada. Deixa eu ver se ele volta. Ivan. Não, aguenta a mão. Acho que eles travaram. Deixa eu mandar uma mensagem pelo. Cara, é muito louco como as pessoas complicam, né? O que eles estão falando é uma coisa tão que deveria ser tão óbvia, né, cara? A gente só consegue dar o que a gente tem, a gente só consegue trabalhar com aquilo que a gente é, mas a gente tem que ficar falando o alfabeto, ou as vogais para uma galera que é É muito o que óbvio. é o que eu Puta, é falo para muito os meus louco alunos isso, também, cara. André. Eu sou o mestre do óbvio. Vocês me pagam para falar o óbvio para vocês muitas vezes, porque, gente, é muito claro isso. É. E até uma coisa, acho que até o Franz falou também, né? Que a gente vê muitas vezes as pessoas curiosas, né? Hoje em dia na internet tem de tudo, sobre tudo, né? Então, pessoas curiosas sobre bruxaria, sobre quimbanda, sobre umbanda, sobre, enfim, milhares de coisas. E às vezes elas não observam esse detalhe, né? Eu vou olhar o que que aquela prática produz, né? Que tipo de subjetividade surge ali? O que é que as pessoas daquele culto ali manifestam na vida delas?
em termos de conduta, de resultados, enfim. Eu acho que essa é uma das formas mais, né, precisas de você saber se o caminho tem algo para você se identificar com aquilo ali. Você tem que ver. Até aquela questão que muita gente fala, né, da egrégora, né? O que é que aquela egrégora costuma, né, produzir ali? Você se encaixa, você deseja aquilo para a sua vida? Você deseja aquele resultado para você? Eu ia É, levantar a mão, mas pode falar. não, do mesmo ponto, que a gente não precisa falar mal de ninguém. A gente sabe que, tipo, Uhum. cara, só falar assim, cara, o dia que eu tiver vendo que vocês me pegarem vendendo pacto de prosperidade, vocês me chutam daqui, cara. Assim como qualquer um de vocês que eu pegar vendendo pacto de prosperidade, amarração, os caras, a gente vai chutar daqui. Como a gente já chutou um monte de picareta. Que quando a gente entrevistou o cara era sério e depois a pessoa degringolou. Pode acontecer. Mano, eu Então, passei um curso inteiro falando 6 horas mal desse Grimório aqui. Eu acabei de terminar um curso para ficar. Eu fiquei 6 horas explanando, desossando isso daqui para mostrar o quanto isso aqui é porcaria. Para falar, olha, se eu não te. Aí no final eu chego e falo: se eu, depois de tudo isso, não conseguir te convencer, as páginas pro pacto é tal, tal e tal, boa sorte. Cara, é engraçado que o Grimório de São Cipriano, ele é tão fora da caixa, né? Que muita gente que usa ele sem ler, né? Já chegaram a vocês essa prática? O que eu ouvia falar de gente antiga que fazia, muitas vezes, aquele feiticeiro lá dos anos 60, do interior do Nordeste, que não tinha nem a leitura, não sabia nem ler, mas usava o livro de São Cipriano não pelo fundamento de um livro, que é você ler e fazer, mas usava ele como um objeto dentro de um feitiço, alguma coisa, como se fosse um objeto que vai trazer poder para o feitiço ou para algum tipo de coisa. Aí eu ficava rindo às vezes com isso, né? O primeiro Grimório que você não precisa ler, né? Não é ler que vai te dar. Não, ler não é o princípio. Você vai usar ele de outras formas. não, mas e na Quimbanda, o circo que virou é muito gigante, cara. Como ele falou lá do Mercado Livre, aí nego fazendo guerrinha de preço. Aí tem os malucos no Instagram, então os caras põem os preços como se fosse um shopping do Shopee. Pra você pagar as macumba, cara. E virou um puta de um circão. Tanto que a gente praticamente não entrevista nego da Quimbanda, né? Porque é só você vai pegar, assim, primeira coisa que os caras vão lá e falar, faz amarração e não sei o que. Você fala, pô, se a pessoa faz amarração, de prima você já sabe que não tem um bom caráter. Porque na melhor das hipóteses ali, você tá pegando um cara que não tá afim de ficar com a outra pessoa e você tá fazendo um feitiço para forçar, é quase praticamente um estupro. Tá, seus parceiros. Aí o André vai falar mais dos termos psicológicos, mas basicamente você está pegando uma pessoa que não está querendo estar naquela relação e forçando ela tá lá. Então, isso na melhor das hipóteses. Fora que, tipo, É, os caras pegam o dinheiro, some, aí fala que não funcionou, aí fala que estão fazendo outra macumba, aí não sei, caralho. E a charlatanice vai embora, cara. E eu cansei desse negócio de quimbanda. Por isso é muito raro de entrevistar gente aqui. cara, tem duas coisas assim. Uma, eu contei para vocês, teve um cara na Conexão Pagã um tempo atrás que o cara assumiu um homicídio mágico e aqui dava risada, se orgulhando daquilo como se fosse a coisa mais legal do mundo, né? Ah, eu não sei como que o cara bate no peito e fala, putz, eu tenho orgulho disso. Mas o cara é um puta de um ferrado, assim. E outra coisa, no caso da Kimbanda, da Kimbanda Malay, eles estavam falando sobre ser discreto, né? Se existem. Eu ia levantar essa peteca, a mãozinha para fazer essa pergunta, mas ele começou a responder. Aí caiu, né? O, se é tão mal falado, não seria interessante expor cada vez mais aqui em Banda Malay, em vez de trabalhar escondendo? Porque daí você mostra o que é de verdade, em vez de você deixar com que os charlatães, não sei, Mas eu se acho que faz promovam. parte, desculpa te interromper, mas eu acho que Claro. faz parte da história da Kimbanda. Ah, eu Eu acho que faz sei, parte da cara. história do ocultismo se manter É, discreto. Não, eu entendo isso, cara, mas sabe, tipo, eu fico Mas, pensando, não é uma situação de emergência, não é uma questão de educação também. Depois você volta pro. É para oprimir mesmo quem tá fazendo besteira, não é para. Eu André, acho eu que tomei esse rumo com a magia dos Grimórios. Eu vou decidir, vou falar o que tem que ser dito. Foda-se.
E muita gente vai me odiar, e eu sofro hate direto por causa disso, e eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu tô falando que tá no livro, e tipo assim, quer discutir? Não discute comigo não, velho, tá aqui, ó. Você falou isso, Robson. Comentei no nosso grupo lá, tá rolando uma puta treta na bruxaria se a bruxaria pode ser cristã ou não. Em um dos textos eu coloquei lá, eu falei, cara, se a bruxaria pode ser o que você quiser que seja, existe uma bruxaria para cada pessoa. Eu olho para o meu altar, eu não vou ficar cuidando do seu altar. Reza para quem você quiser, né? Cara, você toma porrada por falar isso, por falar o óbvio, cara. Fiscal de Eu tô. magia alheia, né? Fiscal de Porra, magia alheia. cara! Sabe? Tem gente aqui, acho que, que tá assistindo, que tá no grupo lá, que participa do grupo de mentoria. E eu comento, sabe? Eu falo assim, cara, o que que você sente? Não quero que você sinta o que eu sinto, é o que você sente, né? Esse é o princípio da coisa, né? Eu posso te dar uma estrutura, mas você preenche ela com as suas emoções. Enfim. Eu acho que esse lance entre o mistério, né, e a revelação, acho que tem pontos positivos e negativos, né? Eu acho que o ponto negativo da exposição de determinados cultos é justamente a proliferação desses cultos picaretas, né? Porque aí, Sim. quanto mais um culto desses fica popular, por exemplo, quanto mais a Quimbanda se populariza, a gente começa a ver mais gente que pega fragmentos dessas informações e cria aquele marketing, né? Que é o E, marketing pelo marketing. Não tem conhecimento, não é iniciado na coisa, mas quer vender alguma coisa, a amarração, como até o Dedé falou, é a amarração, é o golpe, é o pacto. E esses fragmentos de informação são utilizados. E eu vejo, inclusive, em Eu vi outros gente que cultos, né? nem tem altar, cara. A gente pegou outro dia que acho que o Regis veio me mostrar. O maluco tinha feito pelo. Como é que chama? O Midjourney, cara. O assentamento do cara foi feito em inteligência artificial. Então nem, o cara não deve ter nem um terreiro. Ele tava vendendo pacto pela internet. Então, tipo, tem um misto de tipo, o povo burro pra caralho tem que se fuder? Tem. Mas, pô, tem o cara que vai ser um charlatão e depois ele vai pegar a cabeça dele, Dori, vai cair na mão do pilantra que vai fuder com as entidades dele. E aí pode dar um problema mais sério, né? A Quimbanda Chat GPT, né? O Chat GPT que faz o seu assentamento. e sabe uma coisa que eu vejo na bruxaria, cara? A bruxaria, ela sempre foi simples, né? Por que que o caldeirão é símbolo Ó, eles voltaram. Depois a gente... Senão a gente foge do assunto. Aí, isso. Aí agora a gente nem viu a hora que ele cortou. Vê se o som tá ok. Fala com a Alô? gente. Fala com a gente. Isso. Não, vocês estão sem som. É, Agora, Melhorou? Isso. A gente Boa. estava discutindo quando vocês caíram que, tipo, por exemplo, tem muito nego que surgiu na pandemia, os tatá de pandemia, água e pronto, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo de, tipo, cara, para montar um templo, para você poder iniciar um outro tatá, quanto tempo demora isso? Com que dedicação que teve que ser feita? Principalmente, Luciano, contasse um pouquinho da tua vida. Quanto tempo você demorou para virar tatá? E quanto tempo mais você demorou para você fazer o seu primeiro tatá? mas sim, eu entendi. Quanto tempo o senhor demorou para virar um tata de Quimbanda? Bastante tempo, cara. Porque assim, ó, para te abrir um templo, tu tem que ter conhecimento, entendeu? Isso é que nem uma faculdade, cara. Tu tem que conhecer, tu tem que estudar, tu tem que aprender, tu tem que saber para que servem aqueles elementos, o que tu vai usar, como tu vai ver o Exu daquela pessoa, entendeu? Porque tem pessoas que chegam cruas para ti e tu tem que saber que Exu é o dela para fazer o assentamento certo, né? Embora que na Quimbanda Malay a gente sempre senta números ímpares, né? Que a Quimbanda Malay é representada por ímpar, né? É 1, 3, 5, 7, entende? 9, sempre ímpar, né? Porque o pai Dorcides explicou uma coisa para mim, é assim, ó, que para cada Exu existem 7 mulheres, 7 pombagiras. Para cada pombagira existem 7 Exus. 7 vezes 7, 49. Fecha a linhagem total de Exus, né? Então são ímpares. Eu, quando faço Exu para as pessoas, é sempre ímpar, né? São, digamos que os guardiões, o que é de frente e os de lado, né? Que vão trabalhar junto, né?
Não que tu não possa usar outros Exus, sem assentamento e fazer serviço para os outros Exus. Tu tem aqueles ali que vão te outorgar e tu trabalhe com todos os outros, né? Mas É, a base para te ter um templo é conhecimento, seriedade. Tu tem que ser um espelho do teu iniciador, entendeu? Ali, tu tem que espelhar nele, né? Eu sempre me espelhei no Pai Dorcides. O que eu aprendi com ele é o que eu faço. Eu não posso mudar uma vírgula, entende? E agora há pouco eu estava até explicando para uma outra pessoa aí, é que ele traz assim, ó, o Pai Dorcides foi feito por Pai Freitas. O Pai Freitas morreu em 69, tá? Eu não era nascido. Então, o Pai Freitas ensinou o Pai Dorcides. O Pai Dorcides me ensinou. Quem sou eu para mudar um fundamento ou algo que vem com uma pessoa muito mais antiga do que eu? Não posso. Eu tenho que seguir aquilo ali. A Quimbanda em si, ela é uma semente que tu planta, sabe? E tu cultua ela todos os dias. Para quê? Para que ela crie raiz, ela se transforme numa árvore, tenha folhas e te dê frutos. Mas isso é no tempo, e esse tempo chama-se conhecimento. Sem conhecimento de causa, tu não é um quimbandeiro, tu não é um dono de templo, nem nada. Não é da noite... Hoje tu te apronta, da noite pro dia. Tem muitos templos aí, muitas terreiras, que tu chega lá com 30, 40 mil, digo, olha, eu quero ser tata, tu paga o cara, entendeu? Pagou ele vai lá, sacrifica o que tem que sacrificar para ti, te dá uma faca e diz, pronto, tu é tata, ó, segue o teu caminho. E a pessoa não sabe nada. E aí vai brincar com a vida dos outros. Isso é o errado. a gente tem visto muito disso por aí, principalmente depois da pandemia brotou assim, são os Tata Instagramers, Instagramers. É que virou modinha, moda, entendeu? As pessoas buscam a quimbanda, principalmente a Malay, porque diz que é a mais forte. Toda quimbanda é forte. Cada um tem seus elementos, entende? É tu saber trabalhar ela, mas todo mundo busca por quê? Porque querem ganhar dinheiro, enriquecer. Eles dizem assim, eu quero ter um progresso financeiro. O maior progresso de qualquer religião de matriz africana, como a quimbanda, ela pode te dar um progresso espiritual. Se tu estiver bem espiritual, tu progride em qualquer área que tu estiver. Entende? O Pai Dorcides progrediu porque ele estava bem espiritualmente com ele. Fazia trabalhos pesados? Fazia. Fazia serviços? Fazia. Entendeu? Mas era a maneira dele. Ele sabia entrar dentro daquele buraco e sair dentro daquele buraco sozinho. E hoje tu não vê mais isso aí. Hoje são raros os casos de pessoas que realmente sabem lidar com o Exu. Eu comecei a cortar para Exu depois de quase 14 anos de trabalho, de entender, porque a gente está lidando com vidas. Uma palavra que você dá errado para alguém, você pode destruir aquela pessoa. E aquilo, né, você incorpora o Exu, mas a pessoa está vendo você. A pessoa ela vai se consultar com o Exu, ela está vendo você ir. E na Quimbanda, por ser um culto de feiticeiros, vamos por assim, de curandeiros, muitos os serviços, como diz meu pai, são feitos por nós. O ser humano senta incorporar. Então, se você não sabe caminhos, se você não tem o preparo, eu sigo a seguinte regra. Primeiro eu apliquei para mim. Funcionou para mim? Eu vou tentar aplicar para o outro. Tudo que eu faço aqui na minha casa, eu fiz para mim primeiro e eu fiz para minha filha, carnal. Ela tem 2 anos. Sabe? Então, o que eu quero dizer? São coisas que a gente vem trabalhando há muito tempo. Para eu chegar e cortar para alguém e me denominar tata de alguma coisa, eu aprendi, eu tive que dá medo. Até hoje dá frio na barriga, porque você tem aquela responsabilidade muito grande. Não é simplesmente, cortei e e segue a vida. Não. Você tem uma vida ali que você tem uma responsabilidade. Eu acho que assim, né? Muita gente não acredita que a Quimbanda deu um retorno. Mas existem consequências. Então, se eu coloco, se eu ajo de forma
de forma irresponsável com alguém para cortar, para iniciar, para dar uma tradição, eu vou ter o meu retorno, sim, eu vou ter a minha consequência disso. Então, você vai estar estimulando uma energia que vai te cobrar. E Exu, ele é verdade. Você tem isso dentro de você? Você realmente está preparado para fazer isso? Se você tiver, você está de verdade. Se você fizer no oba-oba da mentira, né, ou da questão da ganância, né, porque é dinheiro, uma hora você vai cair. E aproveitando essa oportunidade, a gente mencionando os aspectos da Quimbanda Malay, né? Eu pensei aqui numa pergunta que eu acho que muita gente assistindo ao nosso programa depois no YouTube pode ter também, que é o fato da gente muitas vezes conhecer a Quimbanda dentro de outros cultos de matriz africana. Como assim? Você está lá, às vezes, no seu candomblé, ouve falar da Quimbanda, e aquilo ali te leva a procurar, ou você acaba desbarrando no culto de Quimbanda. E aí fica essa dúvida desse pessoal. Como é a visão da Quimbanda Malay sobre essa dupla pertença? É possível você, sei lá, ser um praticante do candomblé, se interessar pela Quimbanda e manter paralelamente as duas práticas, claro, cada uma no seu quadrado? Seria possível ser do candomblé, ser da Quimbanda Malay? Sim, sim, isso é possível, contando que tu não misture as tradições. Não pode haver mistura. Isso é certo. A água nunca vai se misturar com azeite. Água é água, azeite é azeite, não se mistura. Tu não pode pegar fundamentos da Quimbanda e levar para dentro do candomblé, nem do candomblé para dentro da Quimbanda. São cultos totalmente distintos. Eu, no caso, no sul, a gente pratica o batuque, que é a nação. Sou de nação de Cabinda. Tá? Eu pratico a nação. Na minha nação existe um Exu chamado Bará. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu sempre explico para o pessoal: existem dois tipos de Exu. O divindade, que é o orixá, e o entidade, que é o catiço, que a gente trabalha, no caso da Quimbanda, que tem incorporação. Né? Mas eles comem comidas distintas, trabalhos distintos, são diferentes. Então, eu não posso misturar eles. Tem que cada um estar no seu quadrado. Perfeito. O Francisco aqui, ele fez uma pergunta. Você disse que tem quimbandeiros aí, paga 40 mil e um dia você já é tatá. O nosso colega aí levou 14 anos. Como é que ele faz a pergunta aqui? Hoje, dentro do Malay, quanto tempo em média levaria uma pessoa para chegar a tata? Ou isso varia de pessoa para pessoa dentro do culto? É, Como que você vê que a pessoa está pronta para ser tata? Bom, praticamente eu respondi essa pergunta antes, quando eu citei a Sim. função da semente. A quimbanda é uma semente que tu planta, tu rega ela, tu transforma ela numa árvore com raízes, com folhas e com frutos. É o tempo que vai determinar quando tu vai ser tatá, é o conhecimento que tu vai adquirir, é a firmeza que tu vai ter em atender uma pessoa e poder abrir uma terreira. Entende? É a firmeza que o Exu, se te incorporar com ele, vai ter que demonstrar. É como a tua vida vai andar e o teu interesse em aprender. Por isso que eu digo, é como uma faculdade. Se tu não estudar, se tu não passar por todos os preceitos, se tu não aprender como fazer, não tem como tu ser. Quem não tem história, que é a vivência dentro, não tem caminho. Quem não tem um passado, não sabe para onde vai ir. Aí não tem como. Tu tem que ter o passado ali. Então, passar por os rituais, aprender, ter dedicação. A Quimbanda, como acredito eu que com todo fundamento de religiões de matriz africana, não é só o plumas e paetês a hora da festa, a hora de tocar o tambor. Não, ele tem os perrengues também, as obrigações, saber separar uma enhala, saber corear, saber depenar, entendeu? Saber montar uma comida. Então, vai de acordo com o que tu vai trabalhar em cima disso aí. De acordo com o teu conhecimento é que tu vai ser otorgado como um mestre de quimbanda. Luciano, boa noite. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando sobre tradição, sobre o quanto é importante manter a tradição.
do trabalho que dá e do quanto é difícil a gente separar aquilo que é tradicional, aquilo que é original, é essencial, Sim, sim. dessa bagunça que a gente vê hoje em dia. Isso acontece na bruxaria também. A bruxaria, hoje a gente passa por alguns conflitos, alguns grupos falam de sincretização da bruxaria com o cristianismo, alguns falam da separação desse sincretismo, que não é mais necessário, né? Mas em algumas tradições esse sincretismo ele aconteceu por necessidade da sobrevivência da cultura, do folclore de alguns povos. Lá no começo, você comentou sobre o sincretismo da Quimbanda Malay com algumas práticas de magia grimorial europeias. Como que aconteceu esse processo? Foi por necessidade? Foi pela aproximação dos povos que acabaram se afinizando? E teve outros povos que acabaram sincretizando com a Quimbanda também? Ou como que aconteceu isso? Por favor. Eu acredito que foi pela aproximação dos povos. A magia que veio com o negro escravo e a magia daquelas pessoas que vieram da Europa e se aproximaram, porque a magia em si ela sempre foi condenada pelo cristianismo. E aqui, quem comandava era a igreja. Então, por eles trabalharem de maneira, na obscuridade, digamos assim, escondidos, teve essa aproximação. E eu acredito que foi aí que se fundiu tudo isso aí. Tem uma parte dessa história que talvez a gente vá para a macumba carioca um pouco, né? Porque a macumba carioca ela começa quando os europeus começaram a se interessar, porque tiveram algumas doenças aqui que eles não vinham em outros lugares. E aí eles começam a interessar e falar assim, pô, essa entidade quem? Tranca-Rua, como que ele trabalha? Ah, Tranca-Rua trabalha dessa forma. Poxa, então aqui tem Tashimashi, que trabalha dessa forma também. Então, quando entra o sincretismo, entende-se que tudo faz parte do mesmo guarda-chuva e de uma mesma centelha, né? Só que por regionalidade você faz ali então o Tranca-Ruas ele tá nessa região, ele nasce a sua consciência coletiva, vamos por assim, ele nasce nessa região, só que ele se assemelha muito a essa entidade Tashimashi que está numa outra região. E o Brasil, especificamente, é uma concha de retalhos religiosa, né? Então, você tem ali o filho do negro com o europeu que casou com o índio, que... E aí, eu entendo assim, para uma ancestralidade ela entrar no país, ela precisa abertura de outra, né? Então, eu sempre falo assim, pô, eu sou filho adotivo de uma família alemã. Meu avô era pai de santo, meu pai era pai de santo, e eu sou filho adotivo que segui isso. Então, pô, como que o meu pai conseguia ser pai de santo de Umbanda sendo alemão? É porque no momento que ele pisa no Brasil, existe um ancestral brasileiro que acolhe ele como árvore para que ele possa dar frutos. Entende? Aí nasce os filhos, ele conhece minha avó que é brasileira, enfim, aí começa todo. E eu acho que a magia no Brasil, a religião no Brasil, ela é muito isso. Né? Por exemplo, eu não tenho outorga para falar de candomblé, mas o candomblé é brasileiro. Na África é culto de nação. Sabe, é completamente. Então, por exemplo, um cara que nasce em Oió, o cara é filho de Xangô. Não existe essa questão de arquétipo. Ah, não, então o cara é grande. É uma questão familiar lá. Sim. Na África é uma questão familiar. Se tu é de Odé, tu é da família de Odé. Se tu é de Xangô, é da família de Xangô. Naquele lugar só cultua aquele orixá, né? Aqui no Brasil, não. Com o negro dentro da senzala, houve um culto abrangendo todos esses elementos, todos esses orixás, todos esses exus. Que eu Todas digo as assim, ó, famílias, né? exatamente. É que nem eu vou te dizer um exemplo assim para ti, tá? O Exu, ele tem uma origem africana, certo? Sim. Mas como é que ele chega aqui na Terra? Ele usa capa, cartola, camisa, calça. Se o africano não usa isso, é onde teve essa ligação aí com o povo europeu, né? São coisas para a gente pensar, né?
Desculpa, a quimbanda ela continua, né? É porque eu peguei a tradição ali como esse ponto de referência. É, mesmo tendo uma tradição, você sente que a quimbanda continua se modificando lentamente, acrescentando novos elementos, ou ela continua linear a partir de um momento? Não, eu acredito que a Quimbanda modificou muito, muito e rápido. Não foi lento, foi rápido. Quando entrou, por exemplo, um culto como o Paulo Mayombe para cá, muitos Uhum, quimbandeiros começaram a pegar elementos do Paulo Mayombe e colocar dentro da quimbanda, entendi. entendeu? Situações de orixás dentro da quimbanda. Hoje tu vê o Exu Catiço, Maria Padilha, em terreiros de candomblé. A gente vê em vídeos isso aí explícito. Só um pouquinho, catiço é catiço e orixá é orixá, né? Mas tudo bem. Dentro da casa do Zé, quem manda é o Zé, né? Cada um sabe o que faz. Eu sou responsável pela minha vertente, né? Eu sou responsável pela minha vertente, porque eu represento para mim o Pai Dorcides nesse sentido e vou honrar o nome dele até o final. E assim os meus iniciados eu quero que honrem também o meu nome e o nome do Pai Dorcides. Perfeito. Obrigado. Eu estou com uma outra pergunta aqui do pessoal. Ele fala assim: você tem honrado essa vertente do Pai Dorcides. Se eu quisesse me iniciar hoje e aí seguir até Tatá, como é que funcionaria? Eu começaria a frequentar o templo. Vocês têm gira de quanto em quanto tempo lá? Eu teria que ir lá em Santa Maria, por exemplo. E aí a gente ia se familiarizar e eu ia começar a treinar para receber o Exu. Como é que é esse processo do dia a dia de alguém dentro da Quimbanda? Não, tem que frequentar o templo, até porque tem que ver se tu te sente bem dentro do templo e se as pessoas, o mestre de Quimbanda vai se sentir bem contigo. Porque uma coisa assim, ó, amizade tu ganha de qualquer um, confiança tu conquista. Então, para te iniciar alguém, tu tem que ter confiança e a pessoa ter confiança em ti, porque tu vai lidar com a vida dela. Então, ela tem que ter um ritmo dentro do templo. Ela tem que ter um ritmo, ela pegar o ritmo de como funciona, para ver se aquilo ali vai servir como algo na vida dela. Porque muitas vezes, às vezes, as pessoas confundem. Ah, eu quero fazer e tal, mas não conhecem. Não, tu tem que conhecer primeiro, para depois procurar fazer. Entende? Então, tem que ter a função. Ah, tem uma gira de Exu? Vai lá participar da gira de Exu, olha como é feito. Aí, depois que participou de algumas giras, você vai ter um ponto, que é uma obrigação de corte, fala com o mestre da casa, eu posso vir assistir para ver como é que é? Aí tu vai ver se é para ti ou não. Que é como eu falei aquela hora. A Quimbanda é para todos, mas nem todos são para Quimbanda. Quando eu digo a Quimbanda é para todos, em termos de trabalho, serviços. Mas para seguir a Quimbanda não são todos. Hoje, por exemplo, um processo que a gente bate muito forte é assim, né? Dentro de casa, por exemplo. Faça um jogo, a pessoa vai, frequenta a casa. Aí ela fala, poxa, me interessei. Faz-se um jogo. Esse jogo, ele é dado por cada, por exemplo, o meu ancestral joga um jogo que é jogo de ancestrais, que tem ossos, pedras, enfim. E aí vê se a pessoa tem caminho para aquela tradição. Não necessariamente, se a pessoa tem caminho para a minha tradição, ela tem caminho na minha casa. Entende? Porque de repente, ela tem caminho na Quimbanda, só que não é comigo. Eu já dispensei algumas pessoas, aliás, dispensei não, direcionei a bons lugares de outras Quimbandas, porque não ia fazer, não ia dar frutos. É como o pai falou, a gente precisa entender que a gente vai colocar uma semente num terreno bom e cabe o iniciado a regar. Então, depois disso é feito toda uma preparação. Por quê? Porque o culto de Quimbanda em si é um culto pesado. E não porque ele é trevoso, eu sou o trevosão da galáxia. Não. É porque ele puxa uma energia de terra, de ancestralidade muito intensa. Então, por exemplo, você vê gente no culto, vou ali beber um marafo, beber uma pinga, sair caindo, capotando. Entendeu? Por quê? Porque não é uma energia que a gente lhe dá e não é a dele. E as pessoas confundem. Então eu vou no terreiro de Quimbanda para beber pinga. Não, não é isso. Tem um fundamento. Tem uma questão ligada a comprometimento. A gente trabalha dentro da Quimbanda com pactos. Pacto é um contrato.
Existe uma tradição. Eu vou seguir exatamente o que o meu pai disser. Quando ele falar, eu vou me calar. É assim. É hierárquico, não é democrático, é hierárquico, saca? Então, é isso. Você precisa saber se você se enquadra. Se você não se enquadra, não é para você. É bom, você mencionou um ponto que a gente também se tira sarro direto, porque a gente tem na internet os famosos os vendedores de pacto. Que aí vai no Mercado Livre, fica negociando, que aí você pagou, pactuou. E aí é tipo os Illuminati. E aí você recebe o spam para fazer o pacto da Quimbanda. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é um pacto de verdade. Como é que funciona aqui? Tem que ser iniciado na Quimbanda, tu vai ter os teus Exus, tu vai te pactuar com aqueles Exus, entendeu? E é onde vai te dar força maior com aqueles Exus. É uma ligação. Não é que o Exu vai levar a tua alma, ou isso, aquilo, aquele outro. Não. Ali tu vai pactuar com ele de maneira que tu está dando a tua vida para ele, ele dá dele para ti. Ele nunca vai se vender contra a tua pessoa, entendeu? Quando te fizer um feitiço ou algo, ele vai te segurar em relação a isso. Tu pode, como eu digo assim, tu pode até bambear, mas tu não cai, entende? Isso é uma pactuação. Porque eu vejo hoje as pessoas virou um comércio, todo mundo quer saber do demônio, do diabo, isso, aquele outro, para ganhar dinheiro. A religião ela vai te dar esse dinheiro se tu estiver bem espiritualmente. Se tu não te evoluir espiritualmente, tu vai ganhar isso. Entendeu? E desculpa, não quero ofender ninguém, mas para mim isso aí é chatanismo. Eu já vi isso aí. Uma vez eu fui procurar umas mercadorias no Mercado Livre, eu vi gente vendendo o assentamento de Quimbanda Malay pelo Mercado Livre. Vendendo assentamentos, já vi gente vendendo pactos. Não existe. Ah, porque tu me manda o dinheiro, eu vou estar fazendo pacto para ti aqui. Não. A pactuação é feita numa obrigação, entendeu? Tem todo um preceito, tem todo um modo sistemático. É como o Franz falou assim, eu sou chato pra caramba nesse sentido, entende? Se não for de acordo com aquilo que eu aprendi a fazer, eu não faço. Então deixamos para outra hora, ou a amizade continua a mesma e cada um segue o seu caminho, né? Mas eu sou pelo que é certo, né? Então a pactuação do Exu funciona assim, com a obrigação, depois o restante, aí são fundamentações que a gente faz com pactuações em lugares específicos para entidades específicas. Mas aí isso aí a gente abre para uma pessoa que é iniciada, né? É uma parte de fundamento mais. O ponto é que a detalhado. gente pode ordenar alguns Exus no ponto de trabalho. Então, por exemplo, eu posso ordenar um Exu chamar dinheiro para uma pessoa que está distante. Não necessariamente isso é um pacto. Só que é uma ordenação. Eu posso colocar. Trabalho. É um trabalho. Exatamente. Eu posso ordenar esse Exu para trabalhar por essa pessoa por um fim que ela queira. Mas um pacto, por que as pessoas usam esse nome? Porque é impactante. É um pacto, nossa, então agora eu sou o trevozão da galáxia, porque eu tenho um pacto com o Exu, eu chamar dinheiro e eu sou milionário. Não. Então, existe a Quimbanda é natureza. Antes de mais nada, é uma natureza. Então, ela está lidando com uma natureza íntima. Então, por que eu sou de tal Exu? Por que eu sou dos Sete Encruzilhadas? Porque eu tenho uma natureza íntima que corresponde àquela centelha. E ele responde, ele tem campo na minha natureza. E aí, para que eu possa me pactuar com ele, eu preciso saber o campo natural que ele está, que ele percorre. E aí, efetivamente, eu tenho um pacto. Todo o resto é acordo, eu posso direcionar uma força, mas não é um pacto. Pactuação. O que a gente tem visto nos terreiros assim, é aquela venda de pacto, tipo aquele filme do cara que toca guitarra, o Ivan vai lembrar lá, que aí o cara vai na encruzilhada e aí tem o duelo com o Ralph Macchio. O filme chama-se Encruzilhada. Encruzilhada, e aí a galera acha que é isso, e aí o povo vende, faz desconto. Participa do filme tocando, que é o guitarrista do diabo. Putz, isso eu acho que tem muito contribuído para a Umbanda ter virado um circo, assim, da galera que cada um quer vender um pacto maior que o outro, que é o pacto dos Vingadores, que vai te dar superpoder. Direta na parte monetária. A visão está em relação a dinheiro. Tudo aquilo que vende, que gera dinheiro, é o que o pessoal quer. E por isso que virou essa bagunça aí. Depois desse podcast, tenho certeza que muita gente vai ficar odiando a minha pessoa do Fran, mas a gente tem que ser realista, né?
Não, isso aí acontece mesmo. Ó, então, uma pergunta do Rabelato, ele falou assim: o que acontece quando se quebra um pacto? Consequências ficam explícitas antes do pacto? Olha, quando se quebra um pacto, eu nunca vi a pessoa se dar bem depois. Já O vi que pessoas seria quebrar um largarem, pacto? mancharem a Tipo, você obrigação virar de as costas pro Exu. seu Exu? Te digo assim, eu já vi quimbanda malei, assim, pessoas desmancharem a obrigação de Exu, quebrar aquele pacto, incriminar bem. Né? Ó, Porque a cobrança existe, né? Porque aquele troço, o pacto nada mais é do que um trato. Eu trato algo contigo, tu trata algo comigo, entendeu? Tu cumpriu comigo, eu tenho que cumprir contigo. Então, alguma consequência sempre tem. eu digo assim, eu vou contar uma história que aconteceu na minha casa há um tempo atrás. Eu iniciei uma menina e ela tinha um lance de good vibes e tal. E aí ela iniciou pro, eu não lembro a pombogira dela, eu vou lembrar aqui. Para Quitéria. E aí fizemos as coisas e tal, tem a pactuação, beleza. Passou 6 meses, a menina ela virou simplesmente e falou assim: Nossa, eu recebi uma informação do meu mentor e joguei o meu assentamento no rio. Falei assim: Quem que eu sou? Que mentor que é esse? Não, porque eles estão falando para mim que a Quimbanda já é parte da minha vida, eu não preciso do assentamento. Eu falei: Nossa Senhora. Passou 6 meses, ela me manda uma mensagem assim: Ai, pai Franz, eu preciso da sua ajuda porque eu perdi casa, eu perdi emprego e eu tô voltando pro marido que ele me traiu e eu não sei o que eu faço. Então, assim, eu acho tem uma famosa lei que é assim: você não pode com a mandinga, não carrega para atuar. Você sabe, é explicado, olha, você trata dessa forma, você trata com esses elementos, você vai fazer isso, isso e isso. Se a pessoa tomou uma iniciativa por ela arque com as consequências. Então, o rompimento de pacto é quebrar, é como se você tivesse cortado uma raiz da sua árvore. Vai ficar capenga. Causa e reação, né? A lei de física, né? E ele tá perguntando também: os espíritos também podem quebrar o pacto ou só encarnados? Tipo, o Exu fala assim: mano, você é muito ruim, cara, some e quebrar um pacto. Não. O espírito não quebra pacto. O máximo que pode acontecer, por exemplo, a gente conhece umas pessoas que o Exu vira as costas. Abandona a pessoa. A pessoa que vira esses charlatões aí que eu sei fazer tudo, eu sou bruxão, não faz nada, só toma dinheiro das pessoas. Depois de um tempo, Exu é aquilo que eu falo, culto de Exu é verdade. Se eu sei acender uma vela, eu vou trabalhar com uma vela. Ponto. Eu não vou inventar uma moda que, não, eu vou. Não, eu sei acender a vela. Ponto. Aí o cara começa a fazer um monte de coisa, um monte de coisa errada. Chega uma hora que o Exu dá as costas e para de amparar. E aí a vida da pessoa não progride. Isso pode acontecer. A gente cansou de ver isso aí ao longo dessas décadas, né? Galerinha que sobe, faz os maiores charlatões e tal, e aí de repente os fulanos desaparecem. Ixi, Exato. fala, Ivan. Pegando o gancho da fala do Franz, né, quando ele estava falando da questão das encruzilhadas, da atuação energética dos Exus, aí eu faço agora a pergunta para a gente saber, dentro da Quimbanda Malay, existe aquele trabalho com os reinos, 7 reinos ou 9 reinos? Existe essa divisão em forma de reinos para caracterizar as áreas de atuação dos Exus? Sim, nós temos os reinos, sim. A gente tem os reinos, sim, mas não são tantos reinos assim, não são subdivididos dessa maneira. Nós temos encruzilhada, cemitério, mato, entendeu? Beira de praia, e encerra-se aí. Aí tem algumas outras coisas, mas é específico para outras entidades daí que pertencem aqui em Mandamalê, mas que são por fora, simplesmente disso. São entidades que não são as principais em si, né? Mas tem Tá uma divisão certo. sim, de reinos. Pô, Franz, Luciano, eu queria agradecer vocês terem vindo, mano. Foi muito legal de ter essa conversa.
Aí ficou faltando uma pergunta, assim, como é que a gente encontra vocês, né? Então, lá em Santa Maria, como é que a gente te acha? E o Franz aqui em São Paulo, como é que a gente acha vocês? Eu não moro mais em Santa Maria, fazem 20 anos que eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre. Para me achar em Porto Alegre. Aí seria pelo meu telefone, né? Prefixo 51, né? 995-336307. Tenho telefone há mais de 25 anos, o mesmo número, nunca mudei. É o mesmo. Né? Ou página do Instagram ou no Facebook, né? Que está ali como Pai do Oceano de Itacum, que é um orixá, né? No caso, de Oxalá, né? Uma classe de Oxalá. E ali me acham ali também. Ou através do Franz, né? Maravilha. Como é que a gente acha o Franz? Eu tô aqui na Rua Lopes de Oliveira, 433. Inclusive, a gente está gravando aqui da nossa casa, da nossa família. O meu telefone é o 11 91991243. Instagram é o Caminho das Sete Encruzilhadas, né, onde eu respondo as questões ligadas ao terreiro. Maravilha. Oi, você vai fazer uma última pergunta? Não, foi só que eu esqueci de baixar aqui a mãozinha. Eu vou passar para as considerações finais. Robson Belli, suas considerações finais. Muito importante essa entrevista, muitos pontos importantes foram levantados aqui hoje. Muito obrigado, Luciano, Franz, né, pela presença. Espero que retornem para falar conosco mais vezes. Obrigado pela seriedade do trabalho de vocês. É muito importante que pessoas sérias estejam sendo mostradas para que os picaretas percam luz frente aos olhos das pessoas. Então, só agradeço a presença dos convidados. E quero falar, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com a magia grimorial, acessa lá robsonbl.com.br e você vai ter acesso a vários dos meus trabalhos. Eu tenho que atualizar o site, está um pouquinho desatualizado, tem alguns projetos novos. E quase todo mundo é bem-vindo. Então, é isso aí. Não. Pedro Pavan, suas considerações finais. Pedro ficou quietinho hoje. Fiquei quietinho hoje, meus amigos, mas estou aqui só observando, é um assunto muito novo, então só aqui na observação. E agradecer não só a vocês a disponibilidade do bate-papo, mas a forma como vocês trouxeram o assunto, no sentido de a cara limpa, no sentido de estou aqui para falar, expor, partilhar a nossa verdade, o nosso sentir, a forma como a gente segue o nosso culto, a nossa prática. Todo momento a gente discute muito sobre essa questão de um é assim, o outro é assado e tal, e como isso gera conflito, né? Então achei que a postura de vocês foi bastante assertiva, principalmente na questão, nós fazemos assim, nós seguimos dessa forma, prestem atenção, observem o que tem por aí, se é alguma coisa esquisita, procure alguém com que vocês possam confiar, procurem referências e vamos que vamos, né? Então, só isso daí, gratidão, gratidão, gratidão. Valeu. André Corrêa, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a generosidade da exposição de tanto conhecimento. Para mim, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Quimbanda da forma tão aberta, tão clara, sem grandes firulas e sem firula, para falar a verdade, né? Da forma mais explícita possível. Então, isso é muito difícil de encontrar. Eu agradeço de coração por essa exposição. E eu identifico muitos pontos do que vocês falaram dentro da própria bruxaria. Então, assim, para mim foi um casamento muito, muito interessante mesmo. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre bruxaria, andrecorreiatambores.com.br tem a mentoria de introdução ao paganismo e bruxaria. E é isso aí. Um beijo para vocês. Brigadão por hoje. Valeu. Nosso poeta, Frater Rael, considerações finais. Foi um prazer ouvir o mestre Luciano, ouvir o mestre Franz. E eu acredito que todo mundo que chegar a esse vídeo vai ter uma oportunidade riquíssima, né? Quando a gente está querendo conhecer um caminho espiritual, muita gente vem ao Mayhem para isso, né? Para conhecer vertentes espirituais e ver qual a que se identifica. Eu acho que a parte mais importante dessa hora do conhecimento é você ouvir os antigos daquela tradição. Você conhecer os mais antigos, aqueles que têm respaldo para falar, que têm conhecimento de causa. Porque é aí que você vai ver aquele seu futuro, né, possível, né? Se eu me filiar a essa tradição, onde é que eu vou chegar? Qual o meu espelho? Vamos espelhar nos antigos. Então, é ouvindo os antigos que a gente aprende. Foi um prazer ouvi-los. Espero que mais vezes a gente possa ter essa oportunidade. E agradeço a todos, agradeço ao Mayhem. Até a próxima.
Rodrigo Lutarque, considerações finais. Uma aula fantástica porque mostrou uma tradição, como ela é feita, separando o joio do trigo. Adorei a entrevista, assim, repetindo o que as pessoas falaram. A forma como se apresentaram aqui, expuseram o tema, foi muito boa. Assim, está rendendo muitas conversas entre a gente aqui, porque tem muita similaridade em outros locais, assim, bruxaria, magia em geral e etc. Então, vale como alerta. E para você que está procurando alguma coisa séria, catarse.me/TDC, você vai poder participar dessas gravações, vai receber essa revista, uma revista fantástica. Eu separei aqui uma matéria que foi escrita, não está dando para vocês verem, mas tem muita luz, hipersexualização e abusos na bruxaria, escrita pelo nosso colega querido André Correia. Você tem grupos de Telegram, diversos grupos com pessoal bacana para te ajudar e orientar nas mais diversas questões. catarse.me/TDC, só tem a ganhar. Valeu. Mestre Franz, mestre Luciano, considerações finais. Bom, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de ter esse bate-papo, descontraído, conversar e colocar a visão sobre a Quimbanda Malay para vocês, como ela era feita. E não posso deixar de agradecer tudo que eu aprendi com o meu mestre, o Pai Dorcides, né? Então, muito obrigado a vocês aí, tá? Pela oportunidade. E vamos seguindo aí o caminho da verdade dentro da Quimbanda Malay aí. E a mim, agradeço aí por esse espaço, agradeço a todos vocês pelo trabalho magnífico que vocês fazem de garimpar boas coisas espirituais, boas coisas ancestrais. Eu agradeço o meu mestre por estar no meu lado, me incentivando a caminhar, agradeço a espiritualidade. E só a minha consideração final é que para que as pessoas busquem sempre o caminho da verdade, não o caminho fácil. Não necessariamente é o mais fácil. Considerações maravilhosas. E para você que está assistindo a gente, então vou dar aquela última dica de todas. Se você vê na internet, hoje em dia é muito fácil criar um site com inteligência artificial. Eu já vi nego roubando imagens de outros terreiros para pôr e tal. É muito fácil enganar trouxa no Instagram. Então, se você viu ali um site chamou a atenção, vê se o cara tem nome, vê se ele dá a cara. Às vezes é só imagem, né? É só fantasias ali no meio. Vê se o cara tem mestre, fala assim: onde você foi iniciado? Quem te iniciou? Quem iniciou seu mestre? Quem iniciou o mestre do seu mestre? Né? Então, tá vendo que o Franz, o Luciano, os caras sabem toda a história. Existe uma tradição de ensinamento. Se o cara não respeita o próprio mestre, que respeito que ele vai ter por você depois? E toma cuidado onde é que você vai enfiar o seu espírito, né, cara? Em quem você vai. Dá para colocar a mão no teu urina, na tua cabeça. É um negócio muito sério. Depois você. Nosso objetivo aqui acho que é mostrar quem está fazendo o trabalho direitinho, cara. Eu agradeço demais, Franz, mestre Luciano. Muito obrigado. Vocês que assistiram a gente vai tentar trazer mais gente para conversar, para ver outras vertentes e tal. Então não esquece, segue o canal. Essa aqui é a entrevista 500 e pouquinho. Então, se vocês olharem, a gente já entrevistou 500 pessoas. Assim, a gente trouxe gente da maçonaria, de tudo que era rito, martinismo, goécia, astrologia, tudo que a gente vai fazendo curadoria do pessoal legal para dar voz, a gente tenta. O YouTube não colabora muito, então, como a gente fica aqui 1h30 conversando, eles dão preferência para divulgar vídeo de 10 minutos, 5 minutos, etc. Então, a gente precisa que vocês sigam o canal, apertem o sininho, avisem os seus amigos e tal, que é o jeito que a gente tem para crescer aqui. Mas valeu, gente. Brigadão. De novo, Franz, Luciano, Robson, Ivan, André, Pedro, Rodrigo e vocês que acompanharam a gente. A gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.